Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje os deputados devem decidir sobre a tramitação em regime de urgência de projeto de lei complementar de autoria do Executivo que prevê a reestruturação organizacional da Secretaria de Segurança Pública. A proposta visa melhorar o sistema de inteligência do Estado, o CISPES, e também ampliar o compartilhamento de informações, principalmente entre as forças policiais. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declara a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Que comissão foi? Eu só estou juntando o projeto do Alcântara. Senhoras e senhores deputados, antes de nós entrarmos na primeira fase do expediente, eu só quero deixar registrado que as comissões estão excedendo o prazo, o horário para abertura dos trabalhos e o painel para registro dos votos. Se nós tivermos mais uma repetição, eu vou suspender o funcionamento de todas as comissões no plenário. Porque nós não podemos atrapalhar a sessão, que é aonde nós tratamos de todos os temas numa responsabilidade muito grande com o Espírito Santo. Então, ultrapassar o limite do horário da sessão das comissões, atrapalhando a sessão do plenário, pode gerar um prejuízo muito grande para a sociedade e eu vou interromper o funcionamento das comissões aqui no plenário. Já é a terceira vez que nós atrapalhamos aqui registro, pessoal aqui dentro, e a nossa segurança tem sido muito educada para que as pessoas não saiam na velocidade que deveriam sair, tendo em vista a abertura de 14 horas e 15 minutos para registro. 14 horas e 15 minutos, 14 horas e 45 minutos, não é para ter ninguém no plenário a não ser os parlamentares, para que nós possamos ter a nossa sessão. Infelizmente não está acontecendo. E eu vou acabar tendo que tomar uma decisão de impedir o funcionamento de comissões no plenário, que já limitei bastante, e vão tocá-las em outro ambiente aqui da Assembleia. E eu acredito que isso vai acabar prejudicando até o funcionamento, talvez o funcionamento não, mas o que poderia ser feito aqui de uma forma bem tranquila, dando publicidade, eu vou acabar interrompendo por conta desse excesso. Então já é a terceira vez que acontece isso e eu peço aos colegas presidentes, Justiça, Finanças, para que não aconteça isso, porque atrapalha. Hoje a comissão se encerrou e passou do prazo, são 15 minutos antes, tem que estar liberado, e não estava, é regimental, e tem uma norma para isso. Então passamos à fase do expediente para simples despacho. Ofício 13725 e 12425, deputado Bruno Rezende, justificada a ausência da secretaria. Ofício 0225 e 09625, deputada Camila Valadão, ciente a secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Ofício 7725 e 11625, também deputada Camila Valadão, solicitando o desligamento do bloco parlamentar. Ciente a secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 4 ao 8º item da pauta, projetos parlamentares para os fins específicos. Despacho para os itens 4, 6 e 7, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência.
Despacho para o item 8. A Comissão de Justiça está falando do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para o item 5º. Júdice ao projeto de lei 244/25. Do item 9º ao 10º item, requerimento de informações oficiais, despacho para esses itens, ofícios. Segunda fase do expediente, sujeito de deliberação, requerimento de urgência 120/25, deputado Vandir Leite, líder do governo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 164/25, deputado Dari Pagum, sessão solene. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 13 ao 36, indicações das senhoras e senhores deputados que eu colocarei para ser discutida em conjunto em plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento, eu estou fazendo... Você quer fazer uma extra com esse da mesa e os outros dois que o senhor escolheu, que é aquele da polícia? Só o da mesa mesmo. Nesse momento, nós faremos agora, já foi lido as duas urgências que nós carecíamos, eu vou fazer uma inversão, com autorização do deputado Lucas Polese, da fase das comunicações, passando imediatamente para a ordem do dia e convocando em um caráter extraordinário uma sessão. Só tem esse aí, pode ficar na ordinária mesmo, se quiser. Só tem o da mesa aí. Só o da mesa? Então não precisa interromper, continuamos na mesa mesmo. É isso aí. Passamos então à primeira fase da ordem do dia, não há necessidade de fazer extraordinária, as matérias vão seguir o seu curso natural. Só um único regime de urgência, projeto de resolução 1425 da mesa diretora. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça e Finanças, designo o deputado Dari Pagum para presidir e relatar. Senhor presidente, recebo o projeto de resolução 14/2025 da mesa diretora para relatar, mas antes eu gostaria de cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas, quem nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Nós estamos nesse momento relatando esse projeto importante, que é transformando o cargo de supervisor de transporte da estrutura da Assembleia Legislativa e da outras providências. Nosso parecer pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, e na Comissão de Finanças pela sua aprovação, e coloco o projeto de resolução em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Na Comissão de Justiça, como voto o deputado Mazinho dos Anjos, com relator o deputado João Coser, com relator o deputado Alain Ferreira, com relator o deputado Lucas Polese, com relator o deputado Capitão Assunção, com relator, presidente, com relator o deputado João Coser já votou, deputado Fábio Duarte, com relator, aprovado pela sua constitucionalidade na Comissão de Justiça. Passo a colher os votos na Comissão de Finanças, como voto o deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado Denil Silva. Deputado José Rocha Esmeraldo. Com relator, deputada Janete de Sá. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Coronel Wellington. Coronel Wellington, como vota? Com relator, deputado Calegari, como vota? Calegari, como vota? Com o relator, aprovado também na Comissão de Finanças, e devolvo à mesa diretora. Eu também voto com o relator, presidente. Comissão de Finanças. Deputado Danilo. Vossa Excelência está aqui no meiozinho. Com o relator. Com o deputado Danilo, com o relator. Senhor presidente, aprovado nas duas comissões dessa casa, e devolvo à mesa diretora. Aprovado nas comissões reunidas de Justiça e Finanças, o projeto de resolução 1425, oriundo da mesa diretora, coloco para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Em mesa para promulgação.
Do item 2 ao 53, projetos em discussão especial de segunda sessão. Não havendo oradores inscritos, o projeto vai para a terceira sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, aconteceu um evento muito grande, inclusive eu gostaria que fosse até passado um vídeo que nós entregamos aqui na direção da casa, que é sobre, eu não poderia de registrar e parabenizar aos organizadores da primeira edição Espírito Santo Fashion, que aconteceu nesse fim de semana na Praça do Papa, um evento que reuniu moda, beleza, arte, gastronomia, enfim, realmente divulgando os nossos produtos. E mais uma vez, parabéns a todos envolvidos, principalmente que foi realizado pelo escolatinense Marco Brito, que é referência no jeans, o Sinvesco, Findes, Aderes, o governo do estado, o Sebrae e tantos outros que trabalharam para esse evento. Parabéns, mais uma vez, Colatina se destacando no modo, na moda para todo o Brasil. Parabéns ao Sinvesco, principalmente a pessoa do senhor Marcos Brito, que é um grande incentivador da indústria em nossa cidade. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Antes de nós passarmos aqui à fase das comunicações, é importante nós registrarmos, e tem uma preocupação por esta presidência, naturalmente pelos integrantes da mesa diretora, e acredito que o conjunto dos deputados, com relação ao que ocorreu no município de Vila Velha, com aquelas dois adolescentes, né, duas crianças, né, vamos dizer assim, e há um processo de tolerância muito grande perante parte da sociedade, aonde, inclusive, o juiz Carlos Eduardo, que está lançando um livro, na quinta-feira me convidou, não poderei estar presente, ele retrata um bocado disso. Nós não podemos admitir que uma apreensão de um fuzil seja um crime comum, e não é. Nós não podemos admitir mais que um cidadão atire sem ter nenhum alvo específico e alcance dois adolescentes e eles venham a óbito e a gente acha que isso é um crime comum, e não é. Uma de 15 e uma de 31. Nós não podemos admitir que os cidadãos coloquem fogo em ônibus que transportam os nossos cidadãos, os trabalhadores, e acho que isso é um crime comum, que prendam uma HK ou uma .50, que é para derrubar caça, e a gente acha que isso é comum, e não é. Então nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade, seriedade e responsabilidade, porque na maioria das vezes o tema é tratado apenas na tribuna da Câmara, e o palco competente não é a Assembleia Legislativa, que tem a competência legal de mudar uma legislação para alcançar, por exemplo, esses indivíduos com essas ações criminosas, terroristas. Isso não é mais uma ação criminosa qualquer, é uma ação terrorista, e nós temos que mudar a legislação, e aí compete ao Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional não pode ficar apenas o cidadão subindo na tribuna da Câmara e do Senado da República sem ter o diálogo com seus colegas deputados para o convencimento, para aprovar uma matéria que modifique, por exemplo, deputado Pablo Muribeca, a redução da maioridade penal. Não dá para reduzir a maioridade penal só discutindo na tribuna da Câmara e do Senado e gravando vídeo para a rede social. Tem que dialogar, tem que discutir, tem que chamar governadores, secretários de segurança pública, porque o que não pode é um jovem, um adolescente de 16 anos, armado com a .40, dar um tapa na cara de um senhor de 90 anos que trabalhou honestamente a vida inteira e assaltar ele, levando embora a sua dignidade, que é o seu salário, ou matar ele. E ele sendo imune por conta de uma legislação que nós não tivemos a capacidade de debater e alterá-la.
Não podemos admitir que mais de 100 ônibus, quase 100 ônibus, mais de 90 ônibus foram colocados fogo aqui no Espírito Santo e ser tratado isso como um crime comum. Isso é terrorismo. Então aqui, a fala do presidente Marcelo Santos é a fala do Poder Legislativo. Nós precisamos sentar, discutir uma mudança, mas não é só na tribuna da Câmara dos Deputados e do Senado da República, não é só na rede social, é discutindo, é conversando, é dialogando, é convencendo de uma necessidade que o mundo inteiro atua dessa forma e nós estamos aqui com uma legislação completamente atrasada e que garante mais benefícios para quem comete o crime do que a vítima. Ora, a pessoa mata o integrante da sua família e vai preso se por acaso a polícia prender. E o judiciário encarcerá-lo definitivamente. A família dele vai receber um benefício social. E a vítima vai receber nada a não ser a certidão de óbito dele. Há uma inversão de papéis. E nós temos que defender isso, mas defender com responsabilidade, defender com projeto, com quem conhece legislação. E é importante que nós possamos, inclusive essa casa, que tem dado exemplo para o Brasil, começarmos a debater esse tema aqui para que ele chegue no Congresso Nacional e seja debatido com a responsabilidade devida. E cobrar dos nossos representantes do Congresso Nacional que desçam da tribuna da Câmara e do Senado e da rede social e efetivamente dialoguem com o plenário para ter uma matéria como essa aprovada. Não dá mais para dizer que não podemos mudar, ter a redução da maioridade penal. Não dá mais para dizer que é um crime comum atear fogo em mais de 90 ônibus aqui no Espírito Santo. Isso é terrorismo. Não dá mais para admitir que foi alcançada e se foi imune por uma legislação que não tivemos a competência, lá o Congresso Nacional, de fazer alteração. E como é que vai ficar? Meramente com a certidão de óbito. Então, é um tema que chocou a todos nós, é um tema que chocou os capixabas, chocou o Brasil, mas não basta apenas chocar e acabou. É um choque. Qual é a ação que nós vamos ter imediata com isso? Precisamos efetivamente ter uma ação concreta e responder à sociedade e a esses que acham que o crime compensa, responder à altura. Não dá para ficar enxugando gelo. Não dá para a gente colocar, como eu coloquei, uma nota de pesar e com tristeza. Resolver o quê para a mãe desesperada? Nada. Nesse caso, a Assembleia se sente impotente, porque quem deveria debater esse tema, que é o Congresso Nacional e o Governo Federal, não debatem. A mão passa na cabeça dessa turma que acha que o crime compensa, que o terrorismo compensa, porque a legislação brasileira é branda. Ela não pune quem comete crime no Brasil. Ela não pune. Não pune. Os benefícios são tantos que ela não pune. Por isso que é importante nós chamarmos a atenção da população. Nós precisamos fazer um debate, e essa casa tem competência para isso. Está aqui a Comissão de Segurança Pública, estão aqui todas as deputadas e os deputados. Nós temos que apresentar uma solução para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional descer, colocar no nível da sociedade e sair da tribuna da Câmara e do Senado e da rede social. Por mais que seja importante o debate na tribuna, na rede social, mas tem que ter convencimento no plenário para ter voto para aprovar uma medida como essa, para mostrar para essa turma que efetivamente o Brasil está num caminho de mudança e de que o crime não compensa. Então isso me deixou muito indignado, porque assistindo pela 30ª vez o choro daquela mãe que perdeu o seu ente querido, e a única resposta que o Estado vai dar para ela é a certidão de óbito. Não é isso. Tem que ser punido quem de fato comete esse tipo de crime de terrorismo. Muito obrigado.
Presidente, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Danilo, deputado Pablo Muribeca. Presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala, sua colocação. Ontem, inclusive, nós falamos aqui na tribuna sobre esse assunto, uma situação lamentável. Uma menina linda de 15 anos perdeu a sua vida de graça e uma senhora, uma manicure de 31 anos também perdeu a sua vida. Mas, além disso, uma criança de 6 anos e uma criança de 9 anos foram baleadas ontem no final de semana nesse evento, e mais um cidadão também que foi baleado, e os dois menores estavam a mando de um maior, que é o Nego Stanley, que é uma situação lamentável. Mas certamente, presidente, nós precisamos de uma maior repressão. Pablo, eu prendi aqui alguns anos atrás um cidadão conhecido por Sandrinho, o nome dele era Sandro. Presidente, um moleque com 19 anos, ele confessou e me deu detalhes para mim e para o doutor André de 49 homicídios. Começou a matar aos 12 anos. Olha que situação. Prendi também o Valmizinho, daqui da invasão Dom João Batista, 50 homicídios. Então o que importa, presidente, não é o tamanho da pena, mas é que o cidadão que comete um crime, ele tem a certeza que o Estado vai chegar até ele. Veja, esse menino com 19 anos, com 49 homicídios, se o Estado tivesse chegado antes a ele, ele não teria cometido os 49 homicídios, como o Valmizinho e muitos outros que cometeram hediondos crimes. Mas nós precisamos realmente, presidente, de reduzir essa maioridade penal. Já peguei moleque de 14 anos com 1,95 m. Eu não sei se o senhor se recorda, eu apurei há muitos anos atrás um crime lá em Guarapari, dentro da instituição de menores, em Cariacica, e o juiz era o doutor Moacir Rodrigues. Doutor Moacir Rodrigues pediu ao chefe de polícia que eu presidisse o inquérito policial. Eu falei, doutor Moacir, eu só presido com uma condição, que todos esses menores sejam conduzidos algemados. Viu, Lucas? Eu desse tamanhozinho com 1,60 m, mas tinha moleque com 1,95 m. Como é que eu conduzo um menino desse? Segurança para ele, para mim e para os outros, que se ele corre, ia ter que atirar. Vou matar o menor e, às vezes, atingir o inocente. Então, parabéns, presidente, pela sua fala, e realmente nós vamos levar esse assunto à Comissão de Segurança na próxima reunião, agora do dia 18, para que possa sair aqui indicações para os nossos colegas deputados federais, para que abracem essa causa e não deixem na mão de alguns poucos. Por exemplo, o senador Magno Malta tem lutado muito pela redução da maioridade penal, mas poucos têm lutado por isso, mas a sua grande maioria, muito poucos se preocupam com a alteração dessa maioridade penal. Deputado Pablo Muribeca. Presidente, primeiro parabenizar a fala de Vossa Excelência. Parabéns pela postura e posicionamento. E é o que nós queremos do Congresso Nacional: postura e posicionamento. E dizer para alguns membros, não, nem todos, mas alguns membros da esquerda, que é acostumada a defender esse tipo de gente, que não tem pudor e nem temor quanto à justiça, e se a justiça vai ser feita, porque não existem leis que alcancem a defender o direito do cidadão de bem, e defendem um criminoso que tira a vida do inocente. Casos como esse de Vila Velha vem acontecendo em vários estados no país. E nós precisamos de leis mais severas. Leis que alcancem o direito do trabalhador que sai cedo e que entenda que, se algum crime for praticado, o Estado irá alcançá-lo. Assim como hoje, o Estado do Espírito Santo tem dado uma resposta positiva. Parabenizar o nosso chefe da Polícia Civil, delegado Arruda. Parabenizar Douglas Caos pelo trabalho que tem feito à frente do órgão de segurança sério que é a Polícia Militar no Estado do Espírito Santo. Mas mais do que isso, nós precisamos unir as forças com o Parlamento, com quem legisla, para que nós possamos criar leis mais rigorosas e que atendam e defendam o direito das pessoas. Enquanto eu vejo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, romantizando o crime, eu vejo uma resposta rápida aqui do nosso presidente aqui da Assembleia. Nós precisamos dividir, porque há poucos dias eu vi também a fala do prefeito de Vila Velha dizendo que a direita, a esquerda, mas eu não vejo gente da direita defendendo bandido, não.
Eu não vejo gente da direita defendendo bandido. Eu não vejo. Mas o prefeito que se posicionou para ganhar a eleição a favor de Bolsonaro hoje disse que não é mais a favor dele. E cerceou o direito lá de um bolsonarista, do pastor Fabiano, e que se ele tivesse escutado o pastor Fabiano e em todas as suas fiscalizações ali, em Vila Velha, muita coisa tinha mudado, deputado Polese. E ainda tem gente que fala que é da direita e defende essa gente. É preciso reaver o tipo de postura, principalmente de alguns deputados que querem abraçar essa ideia de um narcisista político que faz de tudo para poder alcançar e fazer politicagem com um órgão sério que é uma prefeitura, um município que tem sim a maior parte de trabalhadores que honram suas casas e suas famílias. Quero aqui pedir um minuto de silêncio, presidente. Presidente, quero pedir aqui um minuto de silêncio para essa família. E também que console todas as outras famílias que foram vítimas de emboscada por parte de criminosos do Estado do Espírito Santo, que contem com o deputado Muribeca e com essa Casa de Leis, que não se curvará aos bandidos e criminosos. Contem comigo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pablo. Faremos logo após a fala do deputado Lucas Polese um minuto de silêncio, se não tiver mais outros. Deputado Lucas Polese. Presidente, parabenizar o senhor pelo foco no que hoje é o principal debate do nosso país, né? O direito que as famílias e as pessoas de bem não têm mais de sair de casa tranquilamente para ir trabalhar na certeza de voltar. É importante o senhor fazer esse chamado para o nosso Congresso, para o nosso Poder Legislativo Federal, que tem se omitido de muitos debates importantes, como da redução da maioridade, como da reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal, inclua ainda outros poderes. Acho que a gente chegou nesse estado de calamidade porque realmente os três poderes têm sido lenientes em relação ao crime organizado do nosso país. O Executivo recusando proposta de transformar, de considerar, né, as organizações criminosas do Brasil como organizações terroristas, e o Judiciário, que a gente lembra da DPF aí mais famosa dos últimos anos, que foi a de proibir operações da polícia em periferias, em favelas, contra o crime organizado durante a pandemia, e que possibilitou que eles se consolidassem de uma forma que hoje é difícil a gente recuperar lutando contra. Então, parabenizo, presidente, pelo enfoque nesse debate tão importante. É isso que o Brasil precisa. Hoje a gente vive num país com números de guerra pior aí do que vários países do Oriente Médio que já se estendem em guerras há anos, e queria fazer um convite para um lançamento que tem tudo a ver com esse debate, que é o lançamento do livro do Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, juiz criminal, quinta-feira na FDV, o livro dele, Terrorismo à Brasileira, que aborda profundamente esse debate, inclusive com proposições legislativas desse livro, para a gente começar a enfrentar de verdade esse debate. Eu vou estar presente na FDV, quinta-feira, 14 de agosto, às 19 horas, gente, e conto com a presença de todos aqueles interessados em mudar esse cenário catastrófico do nosso país. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar Vossa Excelência em nome também de toda a Assembleia Legislativa por defender um tema tão sensível para a sociedade capixaba. Segurança pública, juntamente com educação, com saúde, são uma das prioridades eleitas pela comunidade, não só a comunidade capixaba, a comunidade brasileira, como políticas públicas que os cidadãos não vivem sem elas. Em primeiro lugar está a segurança pública, na qual, em rede, transversalmente, todas as outras políticas dependem de uma harmonia, da possibilidade das pessoas transitarem nas ruas, exercerem suas atividades, seja atividades públicas ou atividades privadas. Então, a importância de nós debatermos esse tema aqui na Assembleia Legislativa e fazer com que, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas em nível federal, nós tenhamos uma legislação que realmente seja uma legislação pertinente a nós fazermos justiça, identificarmos os autores dos crimes e levarmos a barra da lei para que eles sejam devidamente, obviamente, que serão dado o direito de ampla defesa, o contraditório, mas que eles sejam punidos pelos crimes que eles praticaram contra as pessoas, contra também a liberdade que nós temos, o direito constitucional, de nós termos nossas convicções, nosso patrimônio, e também, senhor presidente,
a questão da droga, que está intimamente ligado com a violência. O principal combustível da droga, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, é a questão da violência. Violência e droga, caminham juntos. Quando Vossa Excelência faz esse discurso em apoio aos operadores de segurança, em apoio à justiça, em apoio à sociedade capixaba, nos faz ter cada vez mais a certeza que nós estamos no caminho certo e que nós precisamos de representantes no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, que realmente têm coragem de enfrentar esse tema com coragem, com determinação e representando a sociedade capixaba. Parabéns. Wellington, finalizado então essa fase. Solicitação do deputado Pablo Muribeca. Vamos fazer aqui nesse momento um minuto de silêncio. Cadê o deputado Pablo Muribeca? Deputado Pablo Muribeca. Um minuto de silêncio. Muito obrigado. Passamos então nesse momento à fase das comunicações. Nesse momento eu concedo a palavra ao deputado líder da tribo indígena de Aracruz, Alcântara Filho. Presidente, nobres deputados, na figura do mais bonito e experiente deputado dessa casa, José Esmeraldo, engenheiro José Esmeraldo, público que nos acompanha, servidores dessa casa, quero também endossar aqui as palavras do nosso presidente quanto à criminalidade do nosso Estado. Nós temos um projeto tramitando de nossa autoria que institui política pública de prevenção à morte violenta de crianças e adolescentes e será tratado com prioridade máxima por nós, também na Comissão de Proteção à Criança e o Adolescente. Mas eu quero, antes de mais nada aqui, subir a este local para fazer uma atualização da nossa lei 12479, que confere direito aos pais de decidirem se seus filhos participam ou não de atividades como de ideologia de gênero na sala de aula capixaba. Nós temos 4 ações judiciais de inconstitucionalidade da matéria. Volto a dizer, a lei é constitucional, a lei é legal, a lei ela está de acordo com a Constituição Federal no artigo 226, que diz que a família, base da sociedade, merece atenção especial do Estado, com a lei de diretrizes e bases da educação, que é uma lei federal que diz no seu artigo 12.6 que a família ela deve participar da formação de seus filhos. Ela também está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Código Civil, com o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, no artigo 12.4, que diz que a formação moral e religiosa dos filhos compete ao pai. Portanto, a matéria é sim constitucional. Mas aí a gente vê uma enxurrada de ações. A primeira delas, como já sabido, no Supremo Tribunal Federal, uma ADI 7847, que foi promovida, requerida, como parte requerente pela Aliança Nacional LGBTI+, pela ABRAF, Associação Brasileira de Famílias pela Homoafetividade, pela FONATRANS, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Parte requerida do Governo do Estado e a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, na figura do nosso presidente Marcelo Santos, com a nossa Procuradoria, defendeu a constitucionalidade, defendeu a legalidade, defendeu a soberania deste plenário e, mais do que isso, defendeu as famílias capixabas de terem o direito
de decidirem se os seus filhos participam ou não de ideologia de gênero. O governador do estado, representando o governo do estado por sua parte, declarou favorável a essa prática nefasta de doutrinação religiosa como de ideologia de gênero, afrontando a nossa lei, mais do que isso, afrontando as famílias e os pais capixabas. O governador do estado, portanto, que se diz cristão, o governador Casagrande, como eu disse aqui, a palavra nos traz em Apocalipse 3, pertence à sinagoga de Satanás. Mas prestem atenção, capixabas, cristãos capixabas. Temos outras 3 ações. Uma delas tramitando no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, promovida pelo Ministério Público de Contas, que é uma aberração jurídica. E nós temos outras duas ações de inconstitucionalidade que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Uma delas promovida pelo PT e a outra pelo PSOL. E isso quer dizer 2 coisas. Primeiro, se você é cristão e vota no PT e no PSOL, você está ofertando para a sinagoga de Satanás, para que ela possa crescer. Porque PT e PSOL são a favor da ideologia de gênero, são a favor do aborto, são a favor de vagabundo e são contra o direito dos pais de decidirem se seus filhos participam ou não desse monte de porcaria que querem doutrinar na sala de aula. E segundo, se o PT e o PSOL estão entrando contra a nossa lei, significa que a nossa lei de fato ela é boa, porque eu nunca vi, delegado Danilo Baense, no que se diz respeito à defesa das famílias, à defesa dos direitos humanos, à defesa das crianças e do adolescente, PT e PSOL querem algo bom para a sociedade, só querem atrapalhar. Mas vai o recado, nós não vamos nos calar. Nós lançamos ontem, no Dia do Estudante, o movimento Escola Sem Doutrinação, e vamos percorrer os 4 cantos desse estado para defender as crianças, defender as famílias e defender uma educação que não seja focada em formar militantes, mas em formar gerações valorosas com conhecimento, matemática, português, ciências, porque é disso que nós precisamos. Nós não vamos retroceder, nós não vamos nos calar, nós vamos para cima, e quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente Marcelo Santos pela sua hombridade de defender a soberania desse plenário que representa a população capixaba. Muito obrigado. Deputado Alcântara Filho, ouço agora o deputado Coronel General, ministro da Defesa, Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo, que sinalizou de uma forma positiva em fazer o encaminhamento de um projeto de lei já aprovado aqui na Assembleia, na qual ele vetou, relativo ao recebimento, à equidade dos servidores militares estaduais com os servidores civis. Nós já falamos aqui por diversas vezes, na ocasião, inclusive, nós votamos a favor de manter o veto do governo para o projeto, e esse projeto está devidamente saneado com a manifestação do presidente do IPA-JM, comandante-geral da PM, do bombeiro, do secretário de Finanças, secretário de Planejamento. Só precisa, então, desse start, do momento que o governador entender que é o momento de encaminhar para a Assembleia Legislativa esse projeto que vai na direção de nós promovermos justiça para com os militares estaduais que têm doenças graves e incuráveis, equilibrando assim o mesmo tratamento deles com os servidores civis, que já têm esse dispositivo que vai na direção de que eles tenham a isenção do IPA-JM no limite de até o dobro do teto do INSS. Então, nosso muito obrigado, tendo em vista que sempre nós estamos vindo aqui cobrando do governo ou do secretário ou de qualquer outra instituição ou servidor público ações na direção de nós atendermos reivindicações de nossa sociedade, de nossas instituições. E assim nós pessoalmente conversamos com o governador, ele nos garantiu de fazer esse encaminhamento.
Da mesma forma, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, nossos queridos militares estaduais, em especial militares da reserva remunerada, que retornaram ao serviço ativo, que nós sabemos muito bem, desde 2022, o reajuste geral anual dos servidores da reserva remunerada reconvocados deixaram de ser efetuados por lei ordinária e passaram a ser efetivados por decreto. No entanto, desde então, esse decreto não é editado, fazendo com que, desde 2022, todos os servidores do Estado do Espírito Santo, servidores públicos, eles são alcançados pela lei que atualiza os salários. Somente os servidores militares que retornam ao serviço ativo voluntariamente, eles ficaram de fora desse reajuste. Então, foi feito um escalonamento, um projeto de um decreto para que fizesse essa reposição, essa atualização, tanto para os oficiais superiores, oficiais intermediários e subalternos e os praças. Esse processo já tramitou pela Secretaria de Segurança Pública, ouvindo todas as instituições que têm vínculo com esses servidores, operadores e prestadores de serviço, e hoje ele está no governo do Estado do Espírito Santo, sob o número 25R9T1, solicitação de reajuste de ajuda de custo dos RRs voluntários no Espírito Santo. Então, nós pedimos ao governo do Estado do Espírito Santo, a Casa Civil, que realmente, a Secretaria de Governo, que realmente faça assinatura desse decreto, importantíssimo para nós levarmos justiça a esses operadores, que já trabalham as mesmas 40 horas semanais que os servidores da ativa, que eles têm alguns direitos a menos do que esses servidores, que eles desempenham um papel fundamental em razão da deficiência de efetivo e que definitivamente eles possam ser reconhecidos. Nosso muito obrigado, presidente. Passar nesse momento a presidência para o deputado e delegado e general da Polícia Civil, Danilo Baense. General da Polícia Civil. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi não respondendo. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Tendo declinado, com a palavra o deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra o deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção não respondendo, com a palavra o deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra deputado Engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Hoje, subo a esta tribuna com enorme indignação diante deste crime covarde e bárbaro que chocou não apenas o município de Vila Velha, mas todo o Espírito Santo e o Brasil. No último sábado, na Grande Santa Rita, em Vila Velha, criminosos ligados ao tráfico de drogas levaram o terror às ruas e acabaram com vidas inocentes. Nesse ataque criminoso, tivemos como vítimas fatais a adolescente Sofia Vial da Silva, uma garota promissora
de apenas 15 anos, e Andresa Conceição, manicure, de 31 anos, além de 2 menores de idade que foram atingidos, mas graças ao bom Deus já estão bem. Eu quero dizer com todas as letras, isso é terrorismo. É um ato que não pode ser tratado como crime comum. É um ataque direto à paz social, à segurança das famílias e ao direito básico de todos nós, o direito à vida. Quem dispara contra inocentes, contra crianças, contra mulheres, não é apenas um criminoso, é um inimigo da sociedade e deve ser tratado como tal. Não podemos mais tolerar essa escalada de violência. Não podemos assistir passivamente a criminosos tocando terror em nossas cidades, usando armas de grosso calibre, desafiando as autoridades e, pior, destruindo sonhos e famílias. É hora de medidas duras, enérgicas e imediatas. É hora de usar todo o aparato policial e judicial para garantir que esses assassinos sejam capturados, processados e punidos com o máximo rigor da lei. Quero aqui também registrar minhas honras aos agentes de segurança da Força Tática do 6º Batalhão, à Polícia Civil e ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que agiram com rapidez e competência, já conseguindo deter um dos suspeitos envolvido nesse ataque covarde. Senhoras e senhores, Sofia não será um futuro, não verá seu futuro. Andresa não voltará para casa e famílias inteiras chorarão para sempre essa ausência. Nós, como representantes do povo, não podemos nos calar. Eu defendo mais inteligência policial, integração entre as forças de segurança, investimentos pesados em investigação e um sistema judicial que não permita que criminosos perigosos voltem às ruas para cometer novos crimes. Minha solidariedade às famílias das vítimas e o meu compromisso de continuar cobrando todos os dias ações concretas para que casos como esse não se repitam. Vila Velha e Espírito Santo e o Brasil precisam de paz, e a paz se conquista com justiça e firmeza no combate ao crime. É importante frisar que nós temos aqui no Espírito Santo 10 deputados federais e temos também 3 senadores. Aí eu me pergunto, o que esse pessoal que teve uma votação boa no estado do Espírito Santo e que foram galgados à função de federal e senador, o que eles estão fazendo lá em Brasília? No meu entender, nada, porque nós temos que ser prático, nós temos que ser objetivo, não adianta ficar no lero-lero. A minha fala aqui é muito pouca, insignificante. O que precisa não é a tribuna da Assembleia, o que precisa é fazer um projeto aonde esses algozes, esses elementos de alta periculosidade, e isso está se espalhando no Brasil todo. Aqui mesmo no Espírito Santo, nós temos informações, como tive recentemente, que tem uma região aqui, ela me pediu para não citar o nome do bairro, que ela está dormindo
praticamente no chão, porque a bandidagem está dando tiro de fuzil. Eu nunca vi isso, fuzilando as casas, para que as pessoas possam sair e eles invadir. Chegamos no fim do mundo, estamos chegando no fim do mundo, a verdade é essa, e nós precisamos de leis severas. Esses caras têm que pagar, não tem que dar cobertura, porque é de menor, porque tem 17 anos. O cara com 17 anos, para mim é como se tivesse 21, 22. Ele raciocina, ele é um cara que tem toda a força, ele é aquela força motora, porque é um cara que está crescendo ali o seu poder físico, e eles utilizam o poder físico para poder cometer os seus crimes bárbaros. Como o próprio deputado presidente Marcelo falou, um senhor de 90 anos tomou um tapa na cara, caiu lá de perna para cima, e o cara foi lá, roubou lá o dinheirinho dele que ele tinha recebido da mensalidade. Isso aí está acontecendo toda hora, isso aí está se proliferando. A própria televisão faz filmes, e todo mundo aqui vê, faz filmes onde o chefe de barbinha amarela, né, é o herói, e eles estão morrendo de rir, porque a própria televisão, né, dá força para esse pessoal. Infelizmente é desse jeito. Precisamos de leis severas. Não tem esse negócio de 17, 18, 19 anos. O cara, a partir dos 15 anos, ele raciocina muito bem. A verdade é essa. E utiliza a idade para poder cometer crimes bárbaros, como foi esse de 1º de maio. Fica aqui a nossa revolta, a nossa indignação. E vocês, federais, senadores que estão aí, em vez de ficar preocupados somente aí com as emendas parlamentares, façam o contrário, façam as leis. Vamos botar a coisa na objetividade, porque conversa fiada não resolve nada. O que resolve é ação, e a ação é prisão para esses bandidos, que não pode ser menos que 40 anos. Se desse 40 anos para um pilantra desse, ninguém ia querer roubar, nem assaltar e nem matar ninguém. Mas não, aqui o cara entra pela porta da frente e sai pela porta de trás. É isso que está... Não respondendo com a palavra, deputado Calegari. Não respondendo com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo com a palavra, deputado Vandinho Leite. Não respondendo com a palavra, deputado Bispo Alves. Não respondendo com a palavra, deputado Hudson Leal. Não respondendo com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo com a palavra, deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente, na condução dos trabalhos, deputado Danilo Baiense, meu presidente Marcelo Santos, que se encontra aqui na Assembleia ainda, deputado Chambinho, deputado Mazinho, deputada Camila, enfim, todos que nos assistem pela TV Assembleia e servidores dessa casa. Os números, eles são muito tristes ainda quando se fala em violência familiar e doméstica contra as mulheres no Brasil e no estado do Espírito Santo. Nós estamos no Agosto Lilás, uma campanha que chama a atenção para essa situação de violência contra as mulheres, em especial o feminicídio. Nós tivemos uma redução considerável no índice de violência contra a mulher no que se refere ao feminicídio. Nesse período, para o período anterior, esse período registramos 16 feminicídios, mas volta a bater na nossa casa de novo os homicídios contra as mulheres, cada vez mais alarmantes no Brasil e aqui no nosso estado. Tivemos recentemente alguns casos aqui em Vila Velha, onde 2 mulheres foram mortas num conflito. Tivemos um caso dramático esse final de semana, essa semana, no município da Serra, onde numa guerra entre facções ligados ao tráfico de entorpecentes, nós tivemos uma jovem que foi barbaramente esfaqueada e acabou tendo a sua vida ceifada.
A necessidade de conscientização, ela precisa ser reforçada na nossa educação, a educação especialmente do ensino médio, onde é preciso ir mudando essa concepção de violência contra as mulheres de forma mais consistente. A legislação, a Lei Maria da Penha é uma lei forte, uma lei que ela consegue abarcar uma pena considerável, mas ela ainda não é suficiente para impedir os novos casos, a incidência constante de casos de feminicídio, de homicídio, quando mais no caso da Lei Maria da Penha de feminicídio, mas os feminicídios, os homicídios, eles acabam persistindo. Nós não temos muito o que comemorar, porque enquanto uma mulher tiver sua vida retirada por conta de violência, especialmente familiar e doméstica, não tem o que se comemorar essa queda no índice para 16 casos neste mesmo período. Mas é evidente que a gente precisa considerar essa redução, que é o significado das políticas públicas que o governo do Estado do Espírito Santo, conduzido pelo governador Renato Casagrande, tem promovido no Espírito Santo, com diversas políticas públicas de enfrentamento a essa violência. E eu quero chamar a atenção para 2 casos que aconteceram este ano, que é o da vendedora Carla Gobi Fabretti, de 25 anos, ocorrido em março, e da diarista Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, encontrada morta na rodovia Dali Santos, em maio. Também, na semana passada, ganhou a mídia o caso da Juliana Garcia dos Santos, que foi barbaramente agredida pelo namorado, um brutamontes, no elevador. Todo mundo viu isso, foi uma cena que viralizou a nível nacional, uma situação injustificada, como que um homem esmurra uma mulher no rosto, deformando o rosto dessa menina. Está aí uma menina bonita, né, que acabou confiando no namorado e acaba tendo essa situação dramática, onde ela teve que fazer toda uma reconstituição facial diante da verdadeira covardia que ela sofreu de uma pessoa que estava ligada a ela, de uma pessoa que certamente dizia amar e que acaba cometendo esse crime cruel, essa barbaridade contra essa mulher. Nós aqui nessa casa fomentamos a criação da Procuradoria Especial da Mulher, e eu tive a honra de ser a primeira Procuradora Especial da Mulher, onde a gente pôde avançar nessa pauta fortemente, mas muito ainda há que ser feito, e nós continuamos aqui nessa casa perseverando na construção de políticas públicas, apresentando vários projetos de lei nessa direção, visando construir nesse Estado todo um arcabouço que venha assegurar a vida das mulheres, porque as mulheres, elas têm o direito de fazer as suas escolhas e serem respeitadas nas suas escolhas. Não toleramos mais este comando masculino que se considera ainda o dono de nossas vidas, o dono de nosso corpo, o dono do que vestimos e de como devemos nos comportar. Mulher, ela foi feita para ser feliz, e nós não merecemos essa covardia que ainda todos os dias é desferida contra os nossos corpos inocentes, nossos corpos mais fragilizados, por conta da força brutal ainda de muitos homens que insistem em nos machucar com palavras, com agressões e também com violência física. Então fica aqui o registro de que nós perseveraremos nesta casa em busca de construindo, trabalhando nessa direção e em busca de políticas públicas eficazes que garantam uma maior segurança para as mulheres no Espírito Santo. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Próximo orador, deputado Gandini. Não respondendo, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, deputado Deninho Silva. Não respondendo, deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo, deputada Adilson Espínola. Não respondendo, deputada Camila Valadão. Xambi, você vai falar, Xambi?
Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu subo esta tribuna para poder fazer um registro muito importante, que eu quero inclusive evidenciar aqui no dia de hoje. É um voto de congratulação feito pelo nosso mandato, mas de toda a casa, de toda a Assembleia, que muito nos orgulha. É um voto de congratulação para Carol Felício, que é cineasta capixaba pelo filme Travessia, que será exibido no Festival de Cinema da Língua Portuguesa, Festim. O filme aborda a relação das mulheres indígenas da aldeia Piraquiaçu, em Aracruz, com o parto, e uma narrativa sensível e potente sobre ancestralidade, resistência e conexão com a natureza. Além de estar sendo exibido no exterior, Travessia vem se destacando no circuito de festivais. O documentário já foi selecionado para 11 festivais nacionais e 2 internacionais, incluindo eventos como a Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas, a Mostra Itapete, que é em São Paulo, o ECOA, que é a Mostra Ambiental de Cinema, e o Muiúna, espero ter falado corretamente, também. Bom, essa obra, além disso, conquistou prêmios importantes, foi eleito melhor filme, melhor roteiro, melhor som no Festival Curta de Taquari, em Pernambuco, além de receber o título de melhor documentário brasileiro no Curta Capiranga, no Pará. À luz do exposto, então, de todos esses prêmios, todo esse reconhecimento, esta casa parabeniza a Carol Felício, que está ali vendo o nosso registro aqui neste plenário, parabenizando, Carol, pela sua trajetória, pela sua conquista, falando da importância dessa produção para a cultura do Espírito Santo, para o fortalecimento da nossa identidade e do nosso orgulho em poder registrar nesta casa este trabalho e também o seu nome com esse gesto singelo de voto de congratulação. Então eu quero registrar aqui o nosso mais profundo respeito e agradecer também. O Espírito Santo agradece, mesmo em um cenário muitas vezes difícil na área da cultura, da produção cultural, ter pessoas como você enche todos nós de muito orgulho e por isso o nosso registro aqui no dia de hoje. Daqui a pouco eu estou indo aí fora para poder fazer essa entrega, mas achava importante fazer esse registro aqui na nossa transmissão para que toda a sociedade capixaba que acompanha essa sessão e também a nossa transmissão pudesse saber tanto do filme como dos prêmios e como toda essa trajetória brilhante que você vem construindo. Parabéns, viu? E quero ainda, aproveitando que eu estou aqui, ainda tenho 2 minutos de tempo, aproveitar para fazer alguns registros necessários, porque a gente veio escutando nos últimos dias os deputados da extrema-direita falando da lei da censura, esse é o nome, lei da censura, lei antigênero, aprovada pelo Estado do Espírito Santo, que nos envergonha. A lei aprovada por esta casa nos envergonha. Está entre os estados do país que tem uma lei que quer impor uma verdadeira censura nas escolas e a gente sabe a que serve leis como essas. É parte do movimento Escola Sem Partido que quer o tempo todo censurar debates nas escolas, impor o clima de terror sobre professores com o argumento de proteção às crianças. Com leis como essa, ao contrário de proteger, nós estamos expondo crianças, já que o espaço escolar é sim o espaço apropriado para debater um conjunto de temas. É na escola, muitas vezes, que se identifica abuso de crianças, estupros, violências inúmeras. É a partir do debate cuidadoso de professores, tratando desses temas, que nós conseguimos muitas vezes identificar casos. E sim, essa lei nos envergonha, mas nós estamos seguros que ela será derrotada na justiça.
Justiça, porque é flagrantemente inconstitucional, embora o parecer da Procuradoria da Assembleia seja no sentido de afirmar a constitucionalidade da lei, nós estamos convencidos da sua inconstitucionalidade. Também está convencido dessa inconstitucionalidade a Procuradoria do Governo do Estado, tanto que emitiu parecer afirmando a inconstitucionalidade da lei. Foi mencionado aqui, para concluir, foi mencionado aqui um conjunto de pessoas que apoiam a lei. E nós recebemos um conjunto de manifestações de quem é da educação, de quem está nas escolas, de quem entende de política educacional, e não só de quem sobe em tribuna para fazer agitação política e mobilizar seus eleitores. Nós recebemos de quem entende de educação um conjunto de moções repudiando a lei aprovada por esta casa. Não dá nem para listar todas elas. Assim como temos em âmbito estadual e em âmbito nacional um conjunto de ações para a derrubada da lei. Não é só PT e PSOL, como muito bem falado aqui. PT e PSOL têm compromisso com a qualidade da educação, com a constitucionalidade, não tem medo e nem rabo preso com essas perspectivas que tentam utilizar parlamentos estaduais como mera tribuna agitativa para suas bases. Não passarão e a gente espera o resultado da derrubada dessa lei na Justiça. Com a palavra, deputado Alexandre Chambim. Não respondendo, eu quero aqui agradecer a todos os nossos colegas, deputados e deputadas que estiveram presentes nessa 70ª sessão ordinária presencial. Agradecer aos servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária híbrida amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. De acompanhar os trabalhos da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, e o destaque da sessão ordinária foi um pronunciamento do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos, sobre a criminalidade no Estado e também no país. O presidente defendeu um esforço concentrado dos parlamentos estaduais, municipais, junto com o Parlamento Federal, para que a legislação penal seja mudada. Ele repercutiu principalmente o caso do ataque em Vila Velha a tiros, que deixou 2 pessoas mortas na região 3 de Vila Velha, como eu disse, e sendo uma dessas pessoas um adolescente de 16 anos. Marcelo foi acompanhado, a fala dele, por vários deputados daqui da Assembleia Legislativa. Para rever o conteúdo, você pode acessar a nossa página no YouTube e também acessar o nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, assistir ao nosso Jornal Panorama. TV Alice, mais perto de você.